Glória a Deus. Vamos ficar de pé então agora, de verdade. É uma aeróbica santa. Você vai sair do seu lugar, vai dar um abraço em pelo menos uns 5 irmãos e perguntar qual dele vai te pagar a janta hoje à noite. Então sai do seu lugar, tenta achar quem... Você que vai me pagar a janta hoje à noite? O casal aqui vai pagar a nossa janta. Pagar não. Só os prósperos levante as mãos lá em cima e segura o mais alto que você pode. Quem vai morrer pobrão não precisa não, mas quem quer prosperar muito levanta as 2 mãos. Olhe para suas mãos e diga assim: minhas mãos são abençoadas. Mais forte: minhas mãos são abençoadas. Onde eu coloco elas, milagres acontecem. Então põe a mão na cabeça de quem vai fazer o milagre da sua janta. Se manifestar alguma coisa aí, manda embora, ok? Pode sentar. Prazer conhecer vocês, de verdade. Mais uma vez, que horas são? É boa noite já, né? 18h10. Mais uma vez, boa noite. Eu vou me apresentar. Agradeço Pastor Josué pelo carinho, pela confiança, né? E nós sentamos ali, decidimos para não queimar e não deixar que a igreja toda aproveite. O seminário, hoje, na verdade, está saindo o 8º nível. São 7 níveis de seminários. Eu fui transformando os livros à medida que eles foram nascendo, foram se tornando seminários. É uma forma prática de passarmos aquilo que Deus tem repartido com a gente nesses últimos anos. O nível 1, ele é baseado nesse livro que o pastor falou, que é o Cadê a Vaca Gorda? É o meu primeiro livro, eu escrevi ele em 2004, faz 10 anos que eu escrevi esse livro. Talvez depois eu vou falar um pouquinho de como nasceu ele e tal. Esse livro realmente é uma bênção, vai ser um divisor de águas para a sua vida financeira. É um livro que fala basicamente dos 2 pilares da vida financeira. Se você perguntasse para mim qual é, pastor, o segredo da tua bênção financeira, da saúde financeira na sua vida, eu vou dizer para você que não existe uma resposta e uma razão. É um conjunto de coisas. Você olhar para a vida financeira de alguém que está bem, que está tendo sucesso, está tendo saúde, tem prosperado, tem tido saúde na área financeira, acredite que a partir de amanhã muita coisa vai ser ajustada com certeza na vida de vocês a respeito de finanças e prosperidade. Na verdade, o pastor disse que eu trabalho com finanças, mas a verdade é que eu trabalho com prosperidade. De forma geral, prosperidade transcende dinheiro. Nem todo mundo que tem dinheiro é próspero. Vou falar disso amanhã, ok? No fundo, nós temos uma crença e nós somos resultado da nossa crença. Essa é uma verdade. A crença mental, o modelo mental que você tem dentro de você, ele determina tudo na sua vida. Se você pegar um índio e mora lá no meio da selva amazônica, que acredita, foi criado sendo ensinado de que a lua é Deus, essa é a verdade para ele, a lua é Deus. Então o modelo mental que cada um de nós temos, e todos nós temos um modelo mental, que é resultado de um conjunto de coisas, né? Mais lá na frente eu vou trabalhar isso, um dos meus seminários eu trabalho isso, essa ideia de modelo mental. O modelo mental que nós temos e formamos, que é formado ao longo da nossa vida, de tudo que nós recebemos, pelas mais diversas fontes que nós recebemos, vão formando em nós uma ideia, e essa ideia, esse modelo, determina nosso comportamento, nossa ação, nossa reação, tudo que nós fazemos. Isso é uma verdade.
Então, na verdade, uma boa parte das pessoas, elas acreditam de verdade que ser próspero é quem tem dinheiro. Amanhã eu vou trabalhar um pouco isso, vamos ajustar tudo isso, tá? Então, na verdade, eu trabalho, a grande missão que Deus me deu é ensinar sobre prosperidade, que um dos gomos é como fruto do Espírito. É um fruto com vários gomos: longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Um dos gomos da prosperidade é finanças. Mas não se resume tudo em finanças. Ainda que a gente já tem um pacote, né, que é determinado pelo nosso modelo mental do que é ser um próspero, é ter dinheiro. Mas já vai tirando da sua cabeça que não é isso, tá? Nem todo mundo que tem dinheiro é próspero, e tem gente que é próspero e não tem muito dinheiro. Então é meio relativo isso. Mas, então eu trabalho, na verdade, também com educação financeira já há alguns anos. Vou falar um pouquinho de mim, para a gente se conhecer. Eu sou alguém que acredita em relacionamento de longo prazo. Eu acredito que nós estamos começando um relacionamento de longo prazo hoje aqui, que ele vai caminhar por alguns anos. Eu espero ser bênção para a vida de vocês, vocês serem bênção para mim. Relacionamento é uma avenida de duas mãos, tanto vai como vem, e a gente precisa ter sabedoria para isso. Então eu queria, a gente quebrar um pouco do gelo, falar um pouquinho de mim, até para não ficar uma coisa impessoal demais. Eu sou o Arão. Atualmente dá um pouquinho de depressão falar isso. Eu tenho 50 anos. Ainda, eu não sei se você tem essa sensação, ainda que a gente olha no espelho, não acredita que já chegou nisso, né? Mas eu tenho 50 anos, esse ano vou fazer 51 anos. Sou casado há 28 anos com a mesma mulher e pretendo morrer farto de dias ao lado dessa mesma mulher. Ainda acredito não que eu seja perfeito, todo mundo tem suas lutas, né? Não sou um homem perfeito, mas estou conseguindo vencer até hoje os desafios da vida, de família, de conviver junto. Mas eu sou casado há 28 anos, graças a Deus, Deus me deu uma esposa muito abençoada. Quando eu conheci minha esposa, na verdade há quase 30 anos atrás, 29 anos e meio, nós não namoramos muito tempo não, foi 1 ano e meio, a gente já casou. Quando eu conheci minha esposa a primeira vez, foi muito interessante. Quando eu a vi pela primeira vez, eu disse para ela: eu vou me casar com você. Depois eu fiquei sabendo, ela mostrou uma cara de assustada na hora, né? Ficou me olhando assim, tipo, quem que é esse doido, né? Falei: eu vou me casar com você. Ela ficou me olhando. Aí a gente estava conversando, se conhecendo. E ainda olhei para ela e falei assim: e vou ter 3 filhas. Não sei de onde vem isso, mas eu nunca tive vontade de ter filho. Na verdade, se viesse, ia ser muito bem recebido. Mas eu sempre quis ter filhas. Não sei porquê. Eu não sei se porque eu sou o único homem de 6 filhos. Eu fui mais velho, depois vieram 5 mulheres. Então eu convivi com muita mulher e acabei falando: eu acho que pegou o negócio, né? Meu modelo mental, fazer mulher, né? E aí, disse para ela: vou me casar com você e vou ter 3 filhos. Ficamos ali. 8 meses depois, eu comecei o namoro com ela. Ela me confessou que quando eu disse isso para ela, ela falou para mim, que ela disse para a mãe dela: encontrei um louco. Ela disse que vai casar comigo e vai ter 3 filhas. Aí ela disse que falou para mim que a mãe dela disse assim: vai que esse troço pega. E aí eu me casei com ela, nós nos casamos e vieram 3 filhas. Alguém quer uma palavra profética? Você vê que funciona, né? Aí vieram 3 filhas. A mais velha é a Andressa, tem 25 para 26 anos. Atualmente ela mora lá nos Estados Unidos. Cada um é de um jeito, né? Quem é pai e mãe aqui sabe disso. A mais velha, desde pequena, ela gostava de bicho. Ela falava para mim, ela pregava para mim, ela tentava me convencer: pai, no céu vai ter bicho. O céu, Deus ama bicho. Lá vai ter tudo quanto é. Filha, mas de onde você tira isso? Vai ter bicho, pai, acredita. Eles vão para o céu. Aí ela sempre criou um tipo de animal e
foi... E aí, Simone, tá boa? É a Simone? Acho que eu já conheci a Simone. Seja bem-vinda aqui, né? Mas já é da igreja, né? E aí ela fez medicina, ela fez biologia, depois de um tempo ela decidiu, não é medicina, não é biologia, pai, é medicina veterinária. Aí foi fazer, e aí agora está nos Estados Unidos. A do meio casou em dezembro, estou com uma filha casada, ela desde pequenininha, tem um negócio engraçado nela, que desde pequenininha ela falava assim, pai, eu gosto de japonês, eu queria ter filho japonês. Eu pensava, filho da onde? O pai vai ser neto, vai ter neto japonês, desde pequena, irmãos. Enfim, foi fazer arquitetura, que ela sempre gostou de arquitetura. Depois de uns 2 anos fazendo arquitetura, um dia ela chegou para mim jantando e disse, pai, eu preciso te confessar uma coisa. Eu falei, o que você fez, filha? Você pecou? O que aconteceu? Ela falou, não, pai, eu estou gostando de uma pessoa. Eu falei, não é japonês, pai. Aí casou então agora, então vou ter neto japonês, né? E ela é arquiteta e mora lá perto também. Eu moro em Ribeirão Preto, São Paulo, no interior de São Paulo. E a mais nova é a Monique, que é aquela lá em casa todo mundo é meio músico. Eu toco um pouco, minha mulher é formada em música, toca piano, teclado, lá todo mundo toca. A mais velha toca bateria, percussão, é uma família meio de musiquinhos lá. E a mais nova nasceu, acho que com o dom de bem direto para isso, toca tudo aquela menina, toca violão, bateria, guitarra, flauta, toca tudo, e está fazendo música. Então essa é a minha família. Eu entrei agora num processo diferente da minha vida, porque até dezembro eu convivia com 4 mulheres. Você imagina o que é 4 TPM no mês? Só Deus na causa, né? Me lembro um dia que eu cheguei em casa, aí eu pus uma bermuda, comecei a pôr a meia, tênis. Aí elas estavam na sala, olhou, onde o senhor vai, pai? E eu calado. Minha esposa, onde você vai, amor? Onde você vai? Você vai. Aí foram insistindo, eu sumi. Eu preciso ficar umas 5 horas longe de uma mulher. Preciso andar, preciso ver qualquer coisa, menos mulher, né? E então essa é a minha família. Atualmente eu moro em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Não sei quantos conhecem lá, uma cidade muito joia. Eu sou empresário, eu tenho 2 empresas, na verdade é 2, uma que é 2, 3 empresas, e eu sou pastor de uma igreja local, sou pastor presidente de uma igreja local, abençoada, graças a Deus, Deus tem nos abençoado, tem uma equipe boa. Vai fazer 13 anos que eu viajo todo o Brasil, toda semana estou em algum lugar do Brasil, eu volto, vou para Fortaleza, vou para Cruzeiro do Oeste. Então a minha vida é bem corrida. Então realmente Deus teve que dar a graça de me dar uma equipe boa. Eu tenho uma equipe hoje lá de 10 pastores comigo, que tem sido uma bênção na minha vida para conseguir fazer tudo, também nas empresas. Eu tenho as pessoas que trabalham para mim, e Deus tem dado graça, graças a Deus. Há muitos anos atrás, a minha história com questão finanças e prosperidade foi assim. Há muitos anos atrás, pastor de igreja, eu comecei a observar que tinha muita gente com problema financeiro dentro das igrejas. Muita gente. E na verdade, depois eu fui descobrir que na verdade não é a igreja que tem um monte de gente com problema financeiro. Às vezes eu vou pregar em algum lugar, dar um seminário, aí o pastor fala, pastor, o povo da minha igreja tem muito problema. Eu falei, pastor, não é o povo da sua igreja. A sociedade é uma sociedade de gente cheia de problemas financeiros. E essa sociedade, uma parte dela está vindo para a igreja. Então, na verdade, nós vivemos numa sociedade com muitos problemas financeiros. Essa é a verdade. O Brasil tem uma característica, um perfil na área financeira. Eu vou partilhar amanhã algumas informações para vocês. Por exemplo, dentre elas, cada 10 pessoas com conta em banco no Brasil hoje, cada 10 correntistas, 8 estão entrando em cheque especial todos os meses. 8. Você pode sentar com qualquer gerente de banco e ele vai te dar essa informação. De cada 10 pessoas com conta em banco hoje, 8 estão usando cheque especial. Essa é a realidade do Brasil. Então as pessoas, infelizmente, o Brasil hoje, cada vez mais
caminha para um estilo de comportamento de vida devedora, né? Ele deve a casa, ele deve o carro que ele tem. Para você ter uma ideia, 86% dos carros que rodam o Brasil, 86% estão inteiros financiados. 86%. A grande maioria das pessoas hoje, suas casas estão inteiras financiadas. A roupa que ele veste está inteira parcelada. O sapato que ele veste está parcelado. Então, infelizmente, essa é a realidade da nossa sociedade, do nosso Brasil, e não só do Brasil, né? O mundo hoje, infelizmente, caminha, uma boa parte do mundo, a grande maioria do mundo, numa situação muito delicada financeiramente, num estilo de vida financeiro muito delicado. E aí, há muitos anos atrás, há uns 14, 15 anos atrás, olhando para a igreja, vendo essa realidade, eu falei, eu vou começar a ensinar esse povo sobre finanças. E aí eu marquei, eu falei, eu vou fazer 4 quartas-feiras, para quem tiver interesse de vir para cá. Eu, desde pequeno, eu sempre tive facilidade na área financeira, eu sempre tive facilidade em 2 áreas que são legais. Normalmente você encontra alguém que é bom em administração, mas é ruim, fraco comercialmente. Ou então você encontra alguém que é bom comercialmente, mas ele é ruim na administração. Isso é quase que o normal. Quando você encontra alguém que acabou caindo nele essas 2 facilidades, aí fica legal. E aí eu fui descobrindo, depois de um tempo, que eu tinha uma facilidade muito boa com administrar dinheiro e também tinha uma facilidade muito boa na área comercial. Eu acho que isso colaborou um pouquinho e eu sempre tive graça, trabalhei em 3 empresas, 2 um tempo maior, que foi no Banco Itaú, e num outro grupo, que era uma construtora, uma loja de pisos, e os 2 eu cresci muito lá dentro, e depois saí, fui fazer minha carreira solo, com a empresa, comecei na área de confecção, um tempo, e depois migrei para a construção civil. Eu tenho uma construtora hoje, eu construo alguns, estava até vendo a construção aqui, observando tudo isso, um vão livre desse, né? Muito interessante a obra, eu tenho uma noção razoável, construo alguns prédios e tal, e vendo tudo isso, eu falei, eu vou marcar 4 quartas-feiras no mês, se alguém da igreja tiver interesse, vem, que eu vou ensinar como lidar com dinheiro. E aí marquei, na primeira reunião tinha 47 pessoas, aí vieram 47, me lembro que era um grupo assim, né, eles sentaram na coluna da igreja assim, ficou um grupo assim, eu pus um púlpitozinho assim. Foi a primeira semana, segunda semana, a terceira semana, a quarta semana. Quando eu acabei aqueles 4 quartas, todo mundo falou, não, mas temos que continuar com esse negócio. Aí foi 3 meses eu descarregando princípios de administração e ensinando eles a questão comercial e tal. Quando deu esses 3 meses, eu consegui fazer um materialzinho, que depois virou isso aqui, né? Na verdade, a base do que eu vou passar para vocês é o que eu passei para eles em 3 meses lá. Quando acabou isso, passou o tempo, uma igreja começa a me chamar aqui, outra ali e tal, e aí foi nascendo o Instituto Prospere, que é o ministério que eu tenho hoje, dando seminários nessa área de educação financeira. Uma coisa interessante ressaltar é que dessas 47 pessoas que fizeram esses 3 meses desse curso, eu afirmo a vocês que 42 delas viraram empresários, dono de material de construção, dono de empreiteira, vários ficaram ricos, são alguns irmãos até que hoje são fortes sustentadores na igreja, graças a Deus. Então é mais ou menos isso para você saber um pouquinho de mim, quem eu sou, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui. Vim de uma família muito simples, e não é uma dificuldade de falar disso, né? Digamos que sou considerado um emergente, como diz aí fora, né? Mas eu vim de uma família muito simples. Meu pai é um missionário batista, sou um de 6 filhos. Você imagina, quando eu tinha 11 meses de idade, a minha formação teológica batista, pastor, eu queria ressaltar isso aqui, tenho uma gratidão pelos batistas muito grande. Hoje eu não estou na Batista, né? Eu era da Batista regular, que era bem conservadora mesmo, e há muitos anos
nós acabamos tendo uma experiência com renovação e acabamos ficando na comunidade. Mas eu tenho uma gratidão, minha formação teológica, bacharel é batista, e eu tenho uma gratidão muito grande, me sinto muito à vontade ministrando numa igreja batista e feliz. Então, é bom que vocês sabem disso, como bons batistas, né, que são. Então, hoje, eu quero ministrar essa palavra avulsa a vocês, e eu vou repartir com vocês. Fiquei pensando que nós decidimos ali agora de fazer algo avulso e amanhã fazer o intensivo do seminário. Hoje eu queria repartir algo avulso para vocês. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 41. Eu quero aproveitar hoje, pastor, assim, eu me adequo muito fácil. Agora é 6h30, qual seria o tempo ideal? 1 hora? Tá, mas o ideal? Ok, então vamos lá. Tá bom. Gênesis capítulo 41, ok? Eu vou ministrar algo junto com um testemunho, tá? Vai ser algo um pouco diferente. Vamos ler o livro de Gênesis capítulo 41, mas antes da gente ler, deixa eu falar para vocês como eu li esse texto um dia na minha vida de forma totalmente diferente. Eu estou partindo para 61 vezes lendo a Bíblia. Só em um ano eu li a Bíblia 13 vezes em um ano. Eu sou um apaixonado pela palavra, né? Mas houve um dia que eu já conheci esse texto. Como eu vou ler um texto que a grande maioria de vocês já conhece a história, conhece o texto. Mas uma madrugada eu perdi meu sono. Eu acho que todo homem de vez em quando perde o sono. E eu já tinha um negócio na área de confecção. E eu estava nos dias ali de muitos desafios. Eu tinha vendido muito. Tinha feito algumas vendas grandes. E eu perdi o sono porque eu tinha várias coisas para pagar e tinha que vender a mercadoria. E aí eu perdi o sono, fiquei ali tentando dormir. Nada de dormir, fiz umas contas, pôr na casa em ordem ali dos meus negócios, na sala da minha casa. Minha esposa estava dormindo, a minha filha mais velha ainda tinha uns 3, 4 aninhos. E eu perdi o sono, dormia, aí acabei de fazer tudo que eu tinha na área de finanças. Falei, vou ler a Bíblia. E aí comecei a ler a Bíblia de novo em Gênesis, capítulo 1. E fui no capítulo 1, quando chegou no capítulo 41, essa noite, Deus fez algo na minha vida e me mostrou algo que mudou a minha história. Então eu quero que você olhe para mim agora, porque talvez o que Deus fez há alguns anos na minha vida, com a revelação que eu vou dar para vocês hoje talvez será o seu dia. Vou dar a vocês algo com um poder de transformação na vida de vocês anormal. Chegar aonde eu cheguei hoje, nas minhas finanças, é resultado de um conjunto de coisas, mas essa que eu vou dar para vocês hoje, é a maior sacada, para eu ter me tornado o que eu me tornei, e ter enriquecido. Vou dar um segredo para vocês hoje, para tornar boa parte de vocês milionários, gente de muito dinheiro. Vamos ler o texto. Estava numa madrugada na minha casa, era 1h30 da manhã, por aí 2 horas, e eu estava lendo o capítulo 41 de Gênesis. Vamos ler. Passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele, a impressão que ele tinha é que ele estava na beira do rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no cariçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas feias à vista e magras, e paravam junto às primeiras, as gordas, à margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas.
Então acordou o Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito, todos os seus sábios, e lhes contou os 2 sonhos, mas ninguém havia como interpretá-los. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas, estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me na prisão, na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda, e contamo-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído do meu cargo, e o outro foi enforcado. Então o Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair à pressa da masmorra, e ele se barbeou, mudou de roupa, e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isto em mim, mas Deus me dá resposta favorável ao rei. Então contou Faraó a José: no meu sonho estava eu em pé à margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista, e pastavam no cariçal. Após estas subiam outras vacas fracas e meias e feias à vista e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas. Depois de as terem engolido, não dava aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no princípio. E eu aí acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nasceram 7 espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei-os aos magos, mas ninguém houve o que me interpretasse. Então lhe respondeu José: o sonho do Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer ou de acontecer. As 7 vacas boas serão 7 anos, e as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só, é um sonho dúplice. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Eis aí, vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será muito gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e coloque administradores sobre a terra, e tome, preste atenção nisso, irmãos, e tome a 5ª parte de todos os frutos, ou do todo, e tome a 5ª parte, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura.
Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham cereal debaixo do poder do faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e todos os seus oficiais. E disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura um homem como este, a quem é o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado ou capacitado e sábio como você. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. E disse mais a Faraó: vês que te faço autoridade sobre todos da terra do Egito. Ele coloca o anel de sinete na mão dele e fez-o vestir roupas de linho finos e pôs ao pescoço um colar de ouro. Olhe para cá. Eu estou na minha casa há aproximadamente 25 anos atrás, numa madrugada, sem sono, como eu disse para vocês, lendo esse texto, e de repente, quando chegou nesse momento que diz, e a quinta parte, a impressão que eu tenho foi tão forte. Hoje eu entendo que era Deus de verdade, já fechando um ciclo. Eu hoje vejo, depois de anos eu fui vendo que Deus vinha me preparando para algumas coisas. Deus vinha de alguma forma trabalhando esse dom, essa facilidade que Ele tinha me dado na área administrativa e comercial, e algumas experiências que eu vinha já praticando na minha vida. Deus estava me preparando para ser quem sou hoje e abençoar o corpo de Cristo e muitas vidas nessa questão financeira e uma visão bíblica de prosperidade. E isso aqui foi quase que o princípio mais forte para me levar a ter autoridade para isso mesmo. E o que aconteceu foi que eu estou lá lendo esse texto, madrugada sozinho, minha esposa dormindo, minha filha dormindo, minha novinha, e quando eu li essa palavra, essa frase, a quinta parte, a impressão que eu tenho é que essa palavra saiu como uma flecha da Bíblia e entrou no meu coração. Eu me lembro que eu estava com a Bíblia, sentado no sofá, eu me levantei com a Bíblia, peguei minha Bíblia, me lembro como se fosse agora, peguei minha Bíblia, fiquei segurando ela na sala da minha casa, falava: a quinta parte, a quinta parte. Aí eu coloquei a Bíblia no braço do sofá e comecei a andar na sala dizendo: a quinta parte. Aí eu pensei comigo: cara, se esse negócio funcionou lá atrás, esse negócio funciona hoje. Eu caí de joelhos no braço do sofá, pus as duas mãos em cima da Bíblia e fiz uma oração, e fiz uma aliança comigo mesmo naquele momento, dizendo: a partir de hoje eu vou começar a guardar a quinta parte. Aí catei o texto, comecei a ler de novo, quinta parte, comecei a pensar no sonho. Hoje é só para você, só para ajudar um pouquinho mais, para enriquecer. Eu sou psicanalista, e uma das linhas fortes que a psicanálise trabalha é sonhos. Eu não sei se você entende um pouco de sonho. Quem entende está ótimo, mas quem não entende, vou dar uma ajudadinha para vocês. A psicanálise, a psicologia normal, ela trabalha com 2 tipos de sonho, que é reconhecido. O que se chama sonho do dia anterior. O que é o sonho do dia anterior? Você teve um dia muito pesado, intenso, aconteceu um negócio muito sério, um acidente, alguma coisa muito forte aconteceu na sua vida. É o que a Bíblia diz lá em Provérbios: dos muitos cansaços, os muitos sonhos. Então é bem provável que nos próximos dias ali,
você vai ter um sonho, normalmente é um sonho pesado, é um pesadelo, você levanta, meu Deus, é porque esse sonho, ele está relacionado a algo muito forte que te aconteceu, então isso é normal, na vida de uma pessoa, em algum momento você vai ter esse sonho, talvez você vai pensar, pô, meu Deus, tive um sonho terrível, foi um pesadelo, ou uma noite, muitos cansaços, muitos sonhos, está ligado à estrutura psíquica que nós temos, ok? Existe um outro sonho, que a psicanálise considera, e esse é o mais interessante de você até me ouvir agora e pensar nele. Por exemplo, obrigado, pastor. É muito interessante isso, presta atenção aqui, ó. Um sonho que está muito ligado a você, é um sonho que há muitos anos ele se repete na sua vida. Talvez alguém aqui agora vai trazer à memória alguma coisa. Por exemplo, um sonho que está ligado a algo que precisa ser ajustado na sua vida, é um sonho que, às vezes desde criança, ou de adolescente, jovens, ou um momento da sua vida, você começou a ter esse sonho, de vez em quando você sonha o mesmo sonho, uma árvore grande, por exemplo, ou um sonho que é comum, você está caindo, estou caindo, e fica sofrendo, parece que a noite inteira você está caindo, você já teve esse sonho? Você fica caindo, meu Deus, caindo, sofre, meu Deus, parece que é às 9 horas da sua noite, caindo, aí você acorda, não estava caindo não, cara, era um sonho. Há uma grande probabilidade, quase que 90%, de que houve um momento lá na sua infância, que houve uma falta de presença materna ou paterna mais intensa, e isso trouxe no seu psique um sentimento de insegurança. Esse sonho é só uma reverberação de que você tem algo ligado à insegurança. Você tem uma dificuldade com insegurança, você se sente inseguro muitas vezes. Quem está me entendendo, diga amém. Então, sonhos assim. Agora, como um psicanalista cristão, eu preciso entender que existe um terceiro tipo de sonho. Que uma pessoa que não tem Deus, ele nem acredita nisso, ele acredita nesses dois, que é o sonho divino, sonho de Deus, é Deus falando, e a Bíblia fala que Deus fala através de sonhos, amém? Então, como um psicanalista cristão, ou como um profissional da área cristã, eu vou dizer para você que Deus fala através de sonhos. Nós vamos ver na Bíblia várias situações de Deus falando através de sonho, e aqui com José, e com essa história do rei Faraó, Faraó tem um sonho, que o texto deixa claro, Deus deu esse sonho a Faraó, Deus queria fazer algo, que na verdade, foi até a forma de Deus cumprir, na vida de José, o que ele tinha falado. Você vai ver que José, foi uma pessoa que viveu uma vida, desde pequeno, muito ligada a sonhos, desde pequeno ele sonhava, a Bíblia deixa claro que ele sonhava desde pequeno. Um dia ele sonha 11 estrelas, o sol e a lua se curvando diante dele, que era um sonho profético, de que os seus irmãos, só que ele não tinha essas 11 estrelas, só que já era um sonho profético, que Benjamim, que nem tinha nascido, já estava incluso no sonho profético, que se prova o sol e a lua, que era o pai dele. Ele sempre teve sonhos, e ele nunca desistiu dos seus sonhos. E agora aqui, ele não só, Deus sempre falou muito com José sobre sonhos, mas ele tinha uma facilidade de interpretação de sonhos. E agora o rei Faraó tem um sonho, e vamos pensar, talvez você já leu esse texto, conhece esse texto muito, mas talvez você nunca mergulhou para pensar um pouco nesse texto, como eu vou tentar te provocar agora. Por exemplo, vamos pensar no sonho? Vamos imaginar, você está lá deitada, essa noite, e você sonha, você vê 7 vacas gordas pastando na beira do mar aqui. De repente, vem 7 vacas magras, come as 7 vacas gordas, e você no sonho olha, elas continuam magras. Você levanta como, irmão? A gente lê a Bíblia, mas a gente não para pensar. O Faraó levantou pirado, cara. Aí daqui a pouco ele vê outra coisa, talvez mais complexa ainda, porque ele vê uma espiga de milho, um pé de milho com 7 espigas. Quem mexe com lavoura, quem tem uma noção de lavoura, por exemplo, uma espiga, um pé de milho,
tem no máximo 2 espigas. Não existe 7 espigas num pé de milho. Em cada espiga tem de 450 a 500 grãos. Mas é no máximo 2 espigas. Aí o rei sonha que ele vê 7 espigas. Aí debaixo da terra, começa a subir pela terra 7 espigas secas e crestadas. Come as 7 boas e continua seca. O cara acorda com um sonho desse. O cara vai fazer o quê? Perde o sono. Pirou. Ele falou assim: que loucura é isso, cara? O que significa isso? Aí ele chama seus magos, seus sábios, seus estudiosos e conta o sonho. Quem que ia conseguir entender um sonho desse? E ele vai ficando perturbado. E a Bíblia diz aqui que esse sonho tinha sido dado por Deus. Deus tinha dado esse sonho para ele. E ele vai ficando pirado com esse sonho, ao ponto que o copeiro, se você ler o texto, se você conhece a história, o rei tinha os chefes dele. Então ele tinha 2 homens que ele gostava demais, que era o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Só que eles desagradaram o rei há um tempo atrás, e o rei mandou eles tudo para a cadeia. E lá na cadeia, eles têm cada um tem um sonho. E José estava na cadeia, eles contam o sonho. Aí José tem que interpretar o sonho, e é sincero. Chega para um e fala assim: o sonho seu não é muito bom não, você vai morrer. E fala para o outro: o seu é bom, você vai ser restituído de novo. E do jeito que ele sonha acontece, um morre e o outro é restituído. Esse que é restituído esquece de José, passa alguns anos, agora ele se lembra de José diante de um rei perturbado, querendo saber a revelação do sonho. Ele fala: cara, rei, de boa, eu conheci, quando o senhor me prendeu lá na cadeia, eu conheci um cara, que o cara interpreta sonhos. Quando o senhor lembra que o senhor matou o meu amigo copeiro e eu fiquei livre, tal, quem interpretou o sonho, o cara disse o que aconteceu. O rei fala: traz o cara. Aí vão lá, pega José, põe uma roupa nova dele, faz a barba dele, traz. O rei chega diante do rei, o rei conta o sonho para ele. Aí José olha para ele e fala: ué, é simples, né, rei? Na verdade o senhor teve 2 sonhos, e os 2 estão falando da mesma coisa. Deus te deu 2 sonhos para o senhor ficar bem preocupado, porque ele precisa falar com o senhor. As 7 vacas gordas e as 7 espigas boas representam os próximos 7 anos da data do teu sonho para frente. Serão 7 anos que a economia mundial vai ficar top, top, top. Vai chover na época certa, ciclo certo, todo mundo vai plantar, vai colher, as nações, vai ser 7 anos de muita fartura, muita bênção. A economia mundial do mundo antigo vai ficar abençoadíssima. Serão 7 anos bons. Só que as 7 vacas magras que comem as gordas, e as 7 espigas ruins, secas, que comem as boas e continuam ruins, é que quando terminar 7 anos bons, vai vir 7 anos que vai ser caos, a terra não vai chover sobre a terra, a economia vai acabar, não vai ter o que colher, vai virar um caos terrível, a terra vai entrar num colapso terrível. Essa é a interpretação do teu sonho. Aí José olha para ele e diz assim: eu tenho uma ideia. José faz nada mais, nada menos do que isso. O senhor precisa de um ministro da economia. O senhor precisa de um pacote econômico. Irmãos, tem um momento da nossa nação mais interessante da gente falar dessa terminologia. Estamos precisando de um pacote econômico para resolver a situação. Aí o rei diz: qual é o pacote econômico? Ele disse: simples. Nos próximos 7 anos bons, de tudo que nós plantarmos e colhemos, de tudo que se ganhar, de tudo que se fazer, nós vamos pegar o todo do lucro, dividir por 5, tirar a quinta parte, que é exatamente 20% do todo,
nós vamos começar a nos capitalizar, nome atual, mais próximo da sua ideia mental. Vamos nos capitalizar, formar um capital de giro. Nós vamos nos capitalizar durante 7 anos, da quinta parte de tudo. Quando chegar no final dos 7 anos, nós vamos estar tão abastecidos, tão capitalizados, vai entrar os 7 anos de crise, ninguém vai ter nada. Quanto mais vai passando os anos, o ano, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, vai chegar num caos tão grande, só que a crise vai ser tão forte, só nós vamos ter produto para entregar, para vender, nós vamos estar capitalizados, nós vamos nos tornar a maior potência do mundo antigo. Quando José fala aquilo para o rei, o rei disse: você vai administrar o negócio. Agora você imagina eu, há 25 anos atrás, na madrugada da minha casa, pastor Josué, debaixo dessa revelação, eu tinha vontade de sair correndo no quarteirão da minha casa. Falei, arrumei a fórmula de ficar rico. E Deus falava comigo assim: você vai viver isso, nem dorme. Às 5 horas da manhã eu consegui pegar no sono. Quando for às 8h30, minha esposa levanta. Eu falei para ela assim: senta aqui que eu preciso pregar uma palavra para você. A primeira pessoa que ouviu essa palavra que vocês estão ouvindo foi minha esposa. Fiquei 1h30 descarregando essa palavra nela. Ela sentou na mesa da cozinha e eu pregando a palavra para ela. Mas eu pregava como se eu tivesse uma multidão. Ela acabou de ouvir e falou assim: uai, amor, não fica rico, não fica? Falei, não fica rico. Falei para ela: então, vamos sentar aqui agora, vamos rever nossa vida. Só que aí, amanhã foi uma benção, a madrugada foi uma revelação. A revelação pior vem depois de levantar tudo. Aí descobri, depois de 1h30, 2 horas, lançando tudo no caderninho, o que a gente estava ganhando e o que tinha para pagar e gastar, os compromissos. Eu descobri naquele momento que não tinha como guardar a quinta parte. A gente já estava compromissado com tudo que ganhava. Mas a revelação tinha sido tão forte, que nós pegamos a lista de tudo que a gente tinha. Agora vocês vão acreditar que eu realmente estava debaixo de uma revelação. Porque pior que rico, pior que pobre, é rico que fica pobre. Pior do que não ter, é ter e ter que perder. Então nós estamos com a lista na nossa frente, de tudo. Aí, vamos ter que baixar custo, porque o negócio tinha entrado no meu coração. Eu vou viver esse troço, eu vou começar a guardar a quinta parte de tudo. Só que descobrimos logo na manhã seguinte, que tudo que a gente ganhava, já estava compromissado, não tinha como guardar. E aí fizemos uma lista, vários itens. Agora vocês vão acreditar que eu estava realmente na revelação. Me lembro que a primeira coisa que nós riscamos da lista, nós tínhamos um cachorro, era um pastor alemão, era mais dela do que meu. Ela amava aquele cachorro. Cachorro muito amoroso. Cachorro vigiava a casa. Era lindo o pastor alemão. Eu olhei para ela e falei assim: descobri naquela manhã que eu não podia ter um cachorro. Porque aquele cachorro nos gastava, vamos imaginar se fosse hoje, uns R$400 por mês, entre ração, cuidado do cachorro, tudo, 350, R$400. Descobri para ela assim: o máximo que eu posso ter é um pincher de bolso, come uma pipoca, infla e fica sem nada. Ou então eu vou ter que latir de noite no quintal para economizar cachorro. Então, de 1 em 1 hora eu levanto de madrugada, os vizinhos acham, os ladrões acham que é cachorro, mas é eu não podia ter cachorro. Aí naquela tarde nós demos o cachorro embora. Ela ficou, tá vendo? Esse seu já é manifestação do que Deus vai fazer na sua vida. Demos o cachorro naquela tarde. Próxima da lista que nós riscamos, eu e ela fazíamos academia, os dois saradinhos, academia todo dia, os dois. Aí eu falei para ela assim: não podemos fazer academia, vamos dar a volta na praça, 10 voltas, 15 voltas, 20 voltas, não podemos. Riscamos a academia.
Eu tinha um carro e ela tinha um carro. Ela disse: não. Eu: sim. Vendemos o carro dela. Fiquei com um. Fomos diminuindo. Fomos riscando. Agora, essa daqui, vocês vão acreditar de que o negócio foi sério. A minha filha mais velha, que tem 26 anos agora, vai fazer 27 em setembro, como nós trabalhávamos, a gente deixava ela numa escolinha particular, que era a melhor da cidade. A gente queria deixar numa creche da prefeitura, do estado. Então nós pagávamos numa creche que era a melhor da cidade, e aquilo tinha um custo alto. Era mês de agosto. Isso foi no mês de agosto, meio do período escolar. No dia seguinte eu fui lá na escola, tirei ela da escola e pus numa creche do estado. Eu confesso para vocês que o dia que eu deixei ela na porta pela primeira vez, na crechinha, era bem diferente, irmãos. Eu fiquei olhando para a carinha dela, eu senti o drama. Nós fomos cortando várias coisas. Passou uns 3 dias, a gente tinha conseguido tirar tudo que a gente podia tirar, mas não tinha mais o que tirar, só se tirasse o oxigênio da lista, não ia respirar. Tiramos. Aí fizemos as contas, aí descobrimos mais uma coisa, porque eu sei que sua cabeça está funcionando agora, como um ser pensante que você é. Aí descobrimos que ainda não dava, pastor Josué, para tirar a 5ª parte. Porque veja bem, vamos combinar uma coisa? Nós estamos começando um relacionamento de longo prazo entre eu e vocês, amém? Então vamos combinar uma coisa: eu não vim para cá para vender fantasia, eu não vim aqui para arrancar sua meia sem arrancar seu sapato. Pode vir de carteira amanhã, tá bom? Fique tranquilo. Eu não vim aqui para passar sacolinha, eu vim aqui para ensinar princípios que vão mudar a vida de vocês. Mas não vim vender fantasia, eu vim ensinar princípios que vão transformar a vida de vocês. Então eu não sou milagreiro. Deus faz milagres, vocês são fruto de milagre, mas os milagres acontecem debaixo de princípios. Então entenda algo. Primeira coisa que se faz: reduz abaixo o padrão de vida. O problema é que as pessoas querem e estabelecem um padrão de vida que elas não podem. O grande problema das pessoas na área financeira hoje, pastor, acredite, da sociedade, elas estão vivendo, estabeleceram um padrão de vida que elas não podem ter aquilo, não chegou naquele momento. Aí ela fica brigando com Deus, brigando com todo mundo, vivendo uma vida enrolada. Por quê? Porque ela quer viver. Galinha que anda com pato morre afogada. Quem pode, pode, quem não pode, sacode. Abaixei o padrão todinho, não dava para guardar a 5ª parte. Próximo passo: aumentar o ganho. Descobri que não dava. Olhei para minha esposa, ela disse: não tem mais o que tirar dessa lista. Falei: mas nós vamos viver o segredo da 5ª parte. Olhei para ela e falei: então você vai trabalhar mais, eu vou trabalhar mais, nós vamos produzir mais e nós vamos ter mais para a gente conseguir guardar a 5ª parte. Passou 3 meses. Os 3 primeiros meses nós conseguimos guardar metade da 5ª parte. Depois de 3 meses, trabalhando mais, enxugando tudo que tinha enxugado, e aí eu quero que você olhe para mim com muito carinho, por favor, em nome de Jesus. 1 ano guardando a 5ª parte, pastor Josué. 2 anos. No início, é igual pegar uma semente e jogar na terra. Você olha, não vê nada, só tem a terra. Parece que não faz nada. 2 anos. 3 anos. Vou dar o meu testemunho. Depois de 3 anos, eu comecei a perceber que aquela 5ª parte estava formando alguma coisa. Rapaz, esse negócio dá resultado. 4 anos.
O negócio foi... Aí eu comecei a pôr o negócio para trabalhar, para girar, para se multiplicar. Efeito, multiplicação exponencial. 2, 4, 8, 16, 32, 64 e vai. Eu comecei a trabalhar, eu peguei aquilo e comecei a fazer dele um ativo. Alguém está me entendendo? Diga amém. Comecei a trabalhar aquilo, 5 anos, irmãos, quando deu 7 anos, que eu olhei o tamanho da quinta parte, eu falei, eu vou ficar rico. O negócio começou a girar, multiplicar. No final eu vou dar algumas orientações, amém? Foi multiplicando, multiplicando. Enfim, pensa em alguém que não tinha nada. Eu vim aqui dizer para vocês que eu vim de uma família simples. Filho de missionários brasileiros. Literalmente, eu enriqueci. Você não vai escutar isso que você está ouvindo agora em nenhum curso de pós-graduação aí fora. Você está aqui numa aula do Espírito Santo de Deus. Sabe quem inventou a quinta parte? Deus. Isso é sobrenatural. Um dia, Deus falou comigo, quero que você ouça isso, para que isso se torne um rema na sua vida. Um dia Deus falou comigo, se você praticar esse princípio da quinta parte, o que hoje para você é o sonho de ter, lá na frente será a semente que você vai me semear. Quando eu comecei a guardar a quinta parte, sabe qual era o meu sonho? Como família? Comprar um apartamento de 80 a 100 metros quadrados. Esse era meu sonho. Vou comprar um apartamento. Meu sonho era ter um apartamento onde eu pudesse morar com a minha família. E Deus, no início que eu comecei a guardar, Ele disse, se você viver esse princípio, ao passar dos anos, o que hoje é sonho para ter, será sementes que você vai me semear. Hoje, praticando o princípio da quinta parte, eu comecei a multiplicar esse princípio. Eu me tornei dono de uma construtora. Minhas ofertas hoje são em apartamentos. O que um dia era um sonho para mim ter, hoje são ofertas que eu entrego. Eu estou dando a vocês um dos maiores segredos do enriquecimento. Vou afirmar para vocês, por isso a galera jovem precisava estar aqui. Adolescentes e jovens ouvindo isso, é absoluta certeza que se tornarão milionários amanhã. Agora, pastor, para que enriquecer? Algum problema de enriquecer? Nenhum. Você só precisa entender qual é o propósito de enriquecer. Existem 3 razões. Primeira, para você ser abençoado. Segunda, para você deixar herança aos seus filhos, porque a Bíblia diz que o homem de bem deixa herança aos filhos e aos filhos dos seus filhos. Exemplo, se os seus pais, não quero provocar você a ter ressentimento com seus pais. Vocês são seres inteligentes, pessoas inteligentes, então faça bom uso da informação que eu vou te dar agora. Porém, vamos ser realistas, se os seus pais não estão deixando ou não deixar herança material para vocês, essa é a maior prova de que eles não foram bem sucedidos nessa área, ou por infidelidade a Deus, ou por má administração. Porque se o seu pai foi fiel a Deus e a sua mãe, e foram bons administradores, automaticamente eles vão deixar uma herança para você. Quem está me entendendo, diga amém. É por isso que a Bíblia diz que o homem de bem deixará a herança aos filhos e aos filhos dos seus filhos.
Então nenhum problema em deixar herança aos filhos. Agora, terceira razão, por favor, olhe para mim. Sabe qual é a terceira razão? Que você será um dos maiores investidores no reino de Deus, materialmente falando. Quem pode aplaudir a Deus porque recebe isso na sua vida? Pode ser mais forte? Amém? Agora, olhe para mim um momento, por favor, olhe para cá. Eu quero que você entenda algo. É muito simples o que eu estou falando, mas de tão simples que é, ninguém vive. A grande pergunta não é nem se você sabe dessas informações que eu estou te dando, é se você vive elas como princípio. Eu preciso que você entenda algo. Homens, especialmente, me ouçam agora. Mulheres também, sim, mas especialmente vocês, como principais responsáveis, como sacerdote do lar. A nossa vida é cíclica. Vivemos num mundo cíclico. Tudo é cíclico. Pense sobre isso. A sua vida é cíclica. A economia é cíclica. Momentos cíclicos. Precisamos entender esse fator cíclico. Ele é mais ligado à nossa vida do que a gente pode entender. Existem momentos, está claro isso lá em Eclesiastes: tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de guerra, tempo de paz, tempo de abraçar, deixar de abraçar. A nossa vida é cíclica. Eu não duvido que alguém aqui esteja me ouvindo agora e você diz assim: estou vivendo num dos melhores momentos da minha vida material e financeira. Deve ter vários de vocês aqui, mas também deve ter vários de vocês aqui dizendo: estou vivendo uma fase muito difícil da minha vida. Eu já tive um momento áureo onde eu estava muito bem, e hoje eu estou passando uma fase difícil. Sabe por quê? Porque a vida é cíclica. Vou te ajudar a entender algo. Você quer ver um texto que infelizmente, por falta de... Nós temos, com todo respeito eu quero falar isso, tá? Nós temos um problema de tradução hoje no Brasil muito complicado. Eu não sei se você sabe disso. Cada vez que alguém vai lançar uma... Nós temos Bíblia de tudo quanto é jeito. Bíblia do adolescente, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia da prosperidade, Bíblia disso, Bíblia teen, Bíblia... Tudo. Nenhum problema. Acho isso fantástico. Quem está me entendendo, diga amém. A acessibilidade à palavra. Mas nós precisamos entender um negócio. Até talvez você nunca ouviu falar disso, você precisa saber disso. Cada vez que alguém vai lançar uma Bíblia nova, se ele repetir mesmas palavras, ele paga Reuters. Por isso tem Bíblia saindo do mercado. Então, para não pagar, ele vai reproduzindo palavras próximas. Só que cada vez vai distanciando mais do original, pastor. Por exemplo, você escreveu um texto. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, você quer ver um texto que eu tenho absoluta certeza que vocês já ouviram N mensagens em cima dele. Não que essa mensagem esteja errada, por favor. O princípio está jóia. Só preciso ajudar você a entender o que na verdade esse texto está falando. Por exemplo, Eclesiastes 11. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Quando achares, reparta até com 7 e com 8, porque não sabes o que virá. Sabe o que esse texto no original está falando? Olha a diferença. Tem sentido pegar pão, você pega pão e vai jogar para peixinho comer na água? Pega o teu pão e joga na água. Passa na padaria, compra pão e fica jogando pão na água. O texto está dizendo o seguinte: pegue o teu grão, suas sementes, resultado do seu trabalho. Plantei soja, fiz uma colheita de soja. Plantei milho, fiz uma colheita de milho. Pega os teus grãos,
lança sobre as águas, que águas? Coloca dentro do navio mercante, porque Salomão, quem escreveu isso foi Salomão. Salomão desenvolve um sistema de logística absurdo de inteligência. Salomão pega o Golfo Pérsico, pastor Josué, e ele desenvolve um sistema de logística. Ali, literalmente, foi um lugar de distribuição de mercadoria. Todo mundo tinha que pagar imposto para ele. Lá era o centro comercial do mundo antigo. Então todo mundo plantava, pegava os grãos, jogava nos seus navios, saía de porto em porto no Golfo Pérsico, negociando mercadorias, ou seja, vendendo seus produtos. Passou 6 meses rodando o Golfo Pérsico, vem com o dinheiro. É como você pegar sua mercadoria e sair vendendo, aí você vem com o dinheiro. O que Deus está dizendo aqui em Eclesiastes, através de Salomão, é: pega sua mercadoria, seus grãos, lança nas águas, põe nos navios mercantes, sai negociando, ganhou dinheiro. Quando você ganhou dinheiro, volta. Não põe tudo num lugar só, põe em vários lugarzinhos, porque você não sabe qual que vai dar certo e qual que não vai. Isso é inteligência. Não joga tudo numa coisa só. Não pega o dinheiro e põe tudo no banco. Divide, seja inteligente, divide. Não sabe qual que... Por quê? Porque o mundo é cíclico. A vida é cíclica. Se tem empresários aqui, profissionais liberais e comerciantes, eu queria com muito carinho você olhasse para mim. Todo negócio é cíclico. Dinheiro é uma energia em movimento. Como a crise é uma energia em movimento. Uma hora está lá em cima, ela passa pelos Estados Unidos, tenta imaginar, está em crise, por exemplo, Estados Unidos, acabei de vir de lá agora, está reerguendo. Economia dos Estados Unidos, quem foi nos Estados Unidos nos últimos anos, eu tenho ido nos últimos anos 3, 4 vezes por ano. Você começa, literalmente você vê a economia dos Estados Unidos levantando. A crise passou por lá, está na Europa, passou por alguns, sai de uns. Preste atenção no que eu quero que você entenda algo. Essa energia chamada crise é uma energia em... Posso ouvir vocês? Em movimento. Ela é cíclica. Você não faz gol toda hora. Tem fase ruim. Você está com a sua empresa, está bombando, vendendo. Por exemplo, eu moro no centro, na capital sucroalcooleira do Brasil. Ribeirão Preto e Sertãozinho é a capital sucroalcooleira. Todo o projeto e a maior tecnologia de açúcar e álcool hoje está na minha região. 300 quilômetros em volta da minha cidade é só cana. No início do mandato do Lula, ele incentivou o projeto do álcool absurdamente. A Dilma entra, ela tem uma verdadeira resistência com o setor. O setor está acabado. Só no estado de São Paulo, ano passado, fechou 42 usinas de açúcar e álcool. Pior fase do setor. Só na cidade que eu tenho a minha igreja, só o ano passado foram mandados embora, uma cidade de 100 mil habitantes, que eu moro em Ribeirão Preto, mas a minha igreja é em Sertãozinho, na cidade do lado, tem 100 mil habitantes. Foram mandados mais de 5 mil funcionários das empresas. Caos. Agora olhe para cá, uma cidade do quê? Monocultura. Ficou presa numa monocultura de cana. Ela é cíclica. Eu estou assistindo isso faz anos. Já chamei o prefeito da minha cidade, foi na minha casa. Os 2 últimos mandatos, os 2 prefeitos, foi na minha casa. Eu disse: quando vocês vão sair dessa monocultura? Recentemente o prefeito me procurou e disse assim: se eu tivesse te ouvido há 15 anos atrás, nós não estávamos nessa situação. Porque é cíclico. 4 anos bom, 4 anos ruim, 4 anos bom, 4 anos ruim. Deixa eu falar uma coisa para você.
Põe isso na sua cabeça. É cíclico. Você pode estar sentado aqui no melhor momento da sua vida financeira. Você está sujeito a períodos cíclicos. Qual é a única maneira, olhe para mim, qual é a única maneira, sabendo que a vida e a economia é cíclica, vaca magra, vaca gorda, tempo bom, tempo ruim, é uma oscilação. Qual é a única maneira? Não gastando tudo, tendo fundo de reserva. Enquanto eu não gasto tudo, eu vou mantendo reserva. Entrou no período cíclico, tiro do fundo de reserva, vou pôr lá, melhorou, volto por lá de novo, melhorou, volto por lá de novo. Não comer tudo que ganha. Simples, tá? Você ganha 5 mil por mês, gasta 5 mil durante 10 anos, no fim de 10 anos você tem o quê? Nada. Você ganha 5 mil por mês, gasta 6 durante 10 anos, você tem o quê? Nada, dívidas. Agora você ganha 5 mil, gasta 4 e guarda 1.000, daqui 10 anos você tem quanto? Vem uma crise, você tira da fundo de reserva, põe e zerou. A vida é cíclica. Eu afirmo a vocês, e se Deus está me usando na sua vida hoje, receba isso e sai daqui diferente. Olhe para mim, eu afirmo a vocês, eu dou palestra, a última palestra que eu dei foi para 247 empresários. %90 dos empresários brasileiros, o capital do giro dele é o cheque especial, o dinheiro que ele desconta de duplicata no banco, o limite que o banco dá para ele, ele vive atolado. O Brasil não tem cultura de se capitalizar. Você não pode comer tudo que você ganha. Só assim você terá saúde financeira. Esse princípio está na palavra de Deus, está na Bíblia. Entende isso? Deixa isso entrar no seu coração, na sua mente. Isso é Bíblia. Alguém tem uma folha de caderno? Deixa eu tentar te ajudar. Tudo que eu vou ministrar, muito do que eu vou ministrar para vocês, nos nossos próximos encontros, se resume nisso, tá? A gente vai explorar muito, cada uma dessas fatias a gente vai explorar, mas eu queria que você olhasse para mim com muito carinho agora. Tudo que eu vou falar para vocês agora, está dando para me ouvir aí? Se resume nisso, presta atenção. Por isso eu estou dizendo para vocês, não adianta vir aqui pregar que você tem que dar, que você tem que entrar em campanha e tal. Tudo isso é de Deus. Pensa num cara abençoador. 50% de tudo que eu ganho hoje, no mínimo eu entrego no reino de Deus. Amém. Mas eu cheguei nesse momento, eu cresci nesse momento. E você precisa entender isso, Está vendo isso aqui? Isso aqui é o seu todo. Entenda algo. Você precisa entender algo, nós vivemos no que eu chamo de verdades que caminham paralelas. Olha o que Josué diz: orei ao Senhor e coloquei guardas em Israel. Espera aí, não é um contrassenso? Se eu orei para Deus, pastor Josué, para que eu tenho que pôr guarda? Então não tenho fé. Se eu coloco guarda, para que eu oro a Deus? O que está certo? Oro a Deus ou coloco guarda em Israel? Verdades que caminham paralelas. Eu oro a Deus e coloco guardas em Israel. Jesus disse: sede simples como as pombas e astutos como a serpente. Espera aí, o que eu sou? Sou simples como as pombas ou astuto como a serpente? Eu sou uma cobra com cabeça de pomba? Uma pomba com cabeça de cobra? Não. Um dia eu estou lendo esse texto, falei: Deus, de boa, Espírito Santo, o que eu sou? Você pomba ou você
serpente. O Espírito Santo falou assim: preste atenção, inteligência. Há momentos na sua vida que você vai ser simples. Tem momentos que você vai ser astuto. As duas coisas. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus. Então entenda algo. Recebeu o seu salário? Tem uma empresa, fechou seus negócios, deu seu lucro? Profissional liberal, seja o que você for, ganhou seu dinheiro. O que você faz? Pega todo ele, entrega tudo na igreja. Vai viver de quê, irmão? Vai morar embaixo da ponte? Deus quer que você more embaixo da ponte? Alguém pode dizer alguma coisa? Sim ou não? Não. Você entrega tudo para a igreja? Não. Recebeu o seu salário, guarda tudo no banco e fica 30 dias de jejum, passando fome. É isso? Sim ou não? Hã? Não. Recebeu o seu salário, torra ele inteiro, não dá um centavo para a casa de Deus e não guarda nada? Não. Então olhe para mim. Esse é o segredo da vida. Olha como é simples. Recebi meu ganho, uma parte é do reino. Isso não tem sentido eu estar aqui nessa terra. Eu pertenço a um projeto que é o maior projeto do universo, chamado a Igreja de Deus. Então, através dos meus dízimos, ofertas e primícias, eu honro a Deus. Sobrou o restante. Eu como todo ele? Não. Guardo um pouco e o resto eu como. E assim você vai fazendo. Segundo mês, casa de Deus, guardo um pouco, eu como. Terceiro mês, casa de Deus, como um pouco, guardo o resto. E vai indo, e vai indo. Sabedoria. Dá um abraço ao seu irmão e diga assim: estou decidindo se eu pago a janta ou não depois disso. Amém? Amém ou não? Olhe para cá, por favor. Preciso que você entenda algo. Isso é fantástico. Não existe momento melhor para o enriquecimento do que a crise. Outra coisa, deixa eu ajudar você a entender um pouquinho sobre crise, que é uma palavra tão tônica hoje. Sempre houve crise, só estudar a história. Desde o início da humanidade sempre houve crise. Isso não é algo novo, do tempo moderno. Crise sempre houve, sempre existiu crise. E não existe um momento melhor para enriquecer e prosperar do que na crise. Põe isso na sua cabeça. O que você só precisa é estar pronto para a crise. Nós estamos no momento da nossa nação. Eu espero estar muito enganado, tá? Desejo de verdade. Deus, não estou profetizando, estou liberando uma impressão e espero e creio que Tu és poderoso para reverter tudo isso. Mas como seres inteligentes, e a Tua palavra diz que nós temos que usar a nossa mente, eu declaro essas palavras. Olhe para cá. Nós estamos vivendo num momento em que esse ano e o ano que vem, não espere muito da nossa economia.
acredito eu, que segundo semestre e o início do ano que vem, ainda estaremos num momento muito agudo economicamente do Brasil. Agora, a gente não vive por isso. Nós temos um Deus do sobrenatural. Amém? Ok, gente? Mas ao mesmo tempo precisamos ser seres inteligentes, porque Deus nos deu inteligência. Agora, se é isso que realmente vai acontecer, meio do ano, segundo semestre do ano que vem e segundo semestre desse ano e o primeiro do ano que vem, provavelmente será um dos bons momentos para você fazer investimentos. Maio de 2008. Maio. Agora eu vou dar um testemunho para você entender que Deus, vou ministrar isso lá na frente ainda, tá ok? Sabe o que é isso aqui, Chegadinho de Deus. Pega os 2 dedinhos indicador teu, levanta assim, esfrega um no outro e fala assim: eu serei. Mas diga com vontade para ele se convencer, porque nem eu me convenci. Mais uma vez. Chegadinho de Deus. Amém? Olhe para mim. Há um caminho para nos tornarmos chegadinhos de Deus. Aí você diz: então o senhor está dizendo que Deus faz acepção de pessoas? Olhe para cá, por favor. Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitudes. Todas as pessoas que tiveram atitudes diferentes em relação a Deus, tiveram uma resposta diferente. A mulher do fluxo de sangue foi curada por quê? No meio de uma grande multidão, porque teve uma atitude diferente. Zaqueu teve um resultado diferente diante de Jesus, por quê? Porque teve uma atitude diferente. A mulher de Sunem teve uma resposta diferente. Ela foi, por exemplo, olha uma das coisas, vou ministrar essa palavra aqui ainda. A mulher de Sunem, por ter feito um quarto para o profeta, ela é avisada da crise que viria, e o profeta diz: some daqui, porque senão você vai morrer, você, seu marido e seu filho. Deus trabalha diferente com os seus chegadinhos, acredite. Maio de 2008, 2h da manhã, deitado na minha cama dormindo, acordei. Até hoje eu não sei se foi um sonho, a voz de Deus, não sei o que aconteceu. Eu estava dormindo, eu e minha esposa no quarto, e eu escutei algo no meu ouvido bem forte: crise. Eu levantei: crise. Minha esposa acordou: o que aconteceu, amor? O que aconteceu? Crise. Ela: crise. Aí eu: crise. Ela: aconteceu, amor? Eu falei: dorme, amor, dorme. Dá. Dormiu. Aí eu: crise. Saí do meu quarto, fui para a sala da minha casa, madrugada, crise. Dobrei meus joelhos no sofá da minha casa, na sala da minha casa, crise. Eu falava: Deus, o que está acontecendo? Foi um pesadelo. Eu escutei Deus falando aqui dentro comigo: vai vir uma crise. Sai do setor automobilístico. Eu era parceiro numa agência de automóveis. Tinha socado uma grana. Eu era parceiro numa agência de veículos. Eu tinha uma grana alta lá. Eu escutei Deus falando comigo, maio de 2008: reúne amanhã com teu parceiro e diga para ele o que eu estou falando para você. Vai vir uma crise, setor mais afetado, automobilístico. No outro dia eu marquei um almoço para a churrascaria com meu sócio, lá com meu parceiro. Contei a experiência que eu tinha. Ele disse: se você quiser sair, pode sair, esse é meu negócio, nós somos mesmo parceiros, você é livre. Em 2 meses, eu comecei a queimar e vender todos os carros que eu tinha. Eu tive uma palavra de Deus. Maio, junho, início de julho, fui vendendo tudo que eu tinha, fui capitalizando, trazendo dinheiro, sobraram uns 2, 3 carros. Agosto, você vai lembrar do que eu vou falar agora? Agosto estoura a crise mundial. Talvez tenha alguém aqui que mexia com carro e vai lembrar do que eu estou falando. O setor mais afetado no Brasil foi automóveis. Esse parceiro meu que não quis sair, quebrou.
voltou para tocar a fazenda dele. Eu estava capitalizado, pastor Josué, Deus me avisou. Esperei passar o segundo semestre de 2008, quando começou 2009, a crise no Brasil foi tão grande no ramo imobiliário, porque eu também tenho ramo imobiliário. Imóveis despencaram na minha região, eu peguei o dinheiro que eu tinha, joguei nos imóveis, em 2 anos eu quase quadrupliquei o meu valor do que eu tinha. Sabe por quê? Porque crise é o melhor trampolim para o enriquecimento. Você só precisa estar pronto para ela. Alguém está entendendo o que Deus está falando através da minha vida? Amém, amém ou não? Algum problema com crise? Não. Põe na sua cabeça, crise sempre existiu. E vai sempre existir. Vai passar essa, vai vir outra. O que você precisa é estar preparado para ela. Porque é o que José disse para o rei Faraó. Presta atenção nisso aqui. Rei, vamos ajuntar a 5ª parte. Quando entrar nos 7 anos de vacas magras, a coisa vai estar tão feia. Eles vão vender propriedade por preço baixo. Nós vamos pôr o preço que só nós queremos. Nós vamos nos tornar. E o Egito, se você estudar depois, se torna a maior potência do mundo antigo. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. Me deixa orar por você. Deus, leva esses irmãos para um nível de compreensão maior do que eles já têm. Se você pode, coloque as 2 mãos sobre a sua cabeça. A palavra do Senhor diz: aquele que tem falta de sabedoria, peça ao Senhor. Ele é a fonte de todas as coisas, inclusive da nossa sabedoria. A Bíblia diz: um povo sem conhecimento se perde. O que nos falta muitas vezes é conhecimento. Escute algo, nós nunca chegaremos a um lugar onde a nossa mente não chegou antes. Espírito Santo de Deus, leva a mente dos teus filhos para um nível mais alto nessa área. Que esses simples ensinamentos, o ressaltar desses simples princípios que foram ressaltados aqui hoje, retirados da tua palavra, venham trazer mudança de comportamento. Muda o modelo mental que já estava instalado na cabeça dos teus filhos. A palavra de Deus diz, irmão, para experimentarmos o que é bom, perfeito e agradável, isso é prosperidade. Precisa haver renovação da nossa mente. Eu simplesmente estou sendo uma instrumentalidade de Deus nessa tarde, nessa noite para a sua vida, para melhorar o seu modelo mental quanto a dinheiro, prosperidade, finanças e comportamento administrativo. Espírito Santo, leva os teus filhos que aqui vieram hoje, decididos a mudarem seus comportamentos nessa área. Que esses princípios que foram liberados para a vida deles hoje venham provocar uma mudança de modelo mental na área financeira, na mente deles. Renova a nossa mente. Sem conhecimento, nos perdemos, não experimentamos o melhor de Deus. Nós só chegamos materialmente a um lugar onde a nossa mente já chegou. Então eu te peço nesse momento, que eles entendam nessa noite
que prosperidade é mais um estado de mente do que qualquer outra coisa. Um estado de mente mudado, um modelo mental ajustado, levará os teus filhos a experimentarem na prática uma outra verdade, uma outra realidade. É o que eu te peço. Tu conheces a vida de cada um dos teus filhos aqui. Tu sabes. Eu queria dizer para você, irmão, nessa noite, muitos momentos da nossa vida nós precisamos ser humildes. E não podemos nos auto-enganar. Seja sincero com você mesmo nesse momento. Só responda para você. Senta no divã de Deus agora. Deixa o Espírito Santo, através da minha instrumentalidade, falar ao seu coração. Como você tem lidado com a área financeira da sua vida? Você é alguém que gasta tudo que ganha? Talvez está vivendo num padrão acima do que você poderia estar vivendo hoje. Não que Deus não deseje esse padrão para você, é que você entrou nele antes da hora. Talvez você tenha gastado tudo que ganha. Você não sabe o que é fazer um fundo de reserva. E Deus, nessa noite, está usando essa palavra para começar a trazer um novo tempo para a sua vida financeira. Deus, levanta nessa igreja homens e mulheres com uma vida financeira completamente saudável. Tu sabes que a minha oração tem sido essa: que as nossas organizações sejam saradas, mas mais do que isso, que os membros da organização chamada igreja esteja sarada. Eu quero fazer um pedido ao Senhor pela igreja Batista Atitude, aqui onde estou hoje. Te agradecemos porque essa igreja como organização está sarada, conquistando, ampliando os milagres e o sobrenatural material que o Senhor tem feito nessa igreja. É algo maravilhoso. Mas eu te peço que, além da organização chamada Igreja Batista aqui, os membros dessa organização e dessa casa sejam pessoas saradas, prósperas, vivendo a prática de princípios corretos quanto à nossa vida financeira. Eu te peço que esse princípio da quinta parte seja algo que se torne um dos grandes desafios a alcançar por cada um dos que estão aqui. É o que eu declaro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Você pode aplaudir a Deus por isso? Olhe para quem está do seu lado e diga assim: eu não sei você. Mas olhe nos olhos e diga assim: eu não sei você, mas eu vou viver o princípio da quinta parte. Quantos querem fazer uma aliança com esse princípio? Fique de pé. Não é fácil. Pastor Josué, eu não vim vender fantasia. Creio na unção, creio na semeadura, sou um dizimista, primiciador, ofertante fiel, generoso a Deus. Um dia eu pedi a Deus que, mesmo como pastor da minha igreja, que eu me tornasse o maior investidor da minha própria igreja. E há alguns anos eu tenho sido o maior investidor financeiro da minha própria igreja. Não tem ninguém na minha igreja que põe mais dinheiro na minha igreja do que eu. Eu tenho irmãos que têm mais dinheiro que eu, mas nenhum se entrega tanto como eu. Mas isso é uma verdade. A outra verdade é que eu preciso administrar bem. Quando Deus disse: se me fores fiéis, eu te abençoarei. O servo fiel, ali a origem da palavra é mordomia, é ser fiel no que é de Deus, mas ser fiel de administrar bem o que ficou para você administrar. Não tem bênçãos
Quando Deus diz assim: se me fores fiéis nos dízimos, ofertas e primícias, eu abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sem medidas. Só que usa a cabeça comigo. Não tem bênçãos que desce do céu, fruto da sua fidelidade a Deus, que encha um recipiente furado. Você é dizimista, ofertante, primiciador. Qual é o resultado disso? Deus não vai deixar de dar. Deus vai te abençoar. Só que não tem bênção que desce, que enche um recipiente furado. Você é fiel a Deus, Deus abre as portas dos céus, Ele abençoa o fruto do seu trabalho, Ele abençoa a sua vida, derrama bênção sobre a sua vida. Aí quando cai, tem que ter um recipiente para permanecer essa bênção. Quando Deus chega para o profeta e diz: desce porque vai chover, ele desce do monte correndo. E o que Deus manda ele fazer? Covas, valas, vai chover. Se você não fizer covas, represar, você não represa essa água, ela vai bater e escoar. Que adianta chover se você não construiu represa para represar a água? Seu comportamento de boa administração é como represar essa água. Deus vai derramar chuva, mas Ele precisa encontrar um lugar em você, uma atitude de boa administração para represar bem. E aí Ele vai te multiplicar. E aí hoje você dizima R$100, amanhã você vai estar dizimando 1.000. Mas você foi fiel, administrando bem, cuidando bem, multiplicando bem, amanhã você está dizimando 10.000, 100.000. Esse é o propósito de Deus. Por isso que eu acredito que o maior ajuste da nossa teologia da prosperidade, que infelizmente, irmãos, infelizmente, a grande maioria da mídia brasileira hoje, que tem falado, os veículos, as instituições, ou as pessoas que têm falado de prosperidade no Brasil, usando a mídia, é só essa história de vai, dá, e o povo tudo quebrado. É os super crentes que tem por aí. Só que se você fizer um levantamento, a estatística dos super frustrados, talvez está maior do que dos super crentes. Então Deus quer que nós sejamos abençoadores. Há uma bênção quando a gente dizima, quando a gente oferta, primicia na casa de Deus, quando ofertar. Eu vejo um salão desse tamanho. Eu tenho viajado o Brasil, irmãos, eu tenho pregado nas maiores igrejas do Brasil hoje, e confesso para vocês que eu fico feliz de ver isso aqui. Isso aqui é fruto de milagre. Na Barra, um negócio desse aqui, num dos metros quadrados mais caros do Brasil, vocês são mais do que vencedores. Deus tem movido, não tem dúvida que Deus está com vocês. Agora escute o que eu vou falar, com todo respeito, pastor Josué. Isso aqui representa a organização da Igreja Batista Atitude. Só que mais do que a organização precisa estar bem, vocês, cada um precisa estar bem. Não podemos ter um monte de dinheiro na igreja, atolado de cheque especial, devendo para todo mundo, compra não paga. Não, tem que estar todo mundo sarado. E esses princípios, a nossa igreja está sarada, mas o nosso povo é sarado. Amém? E é isso que eu acredito, e é isso que eu tenho me dedicado há 14 anos para ensinar. Então eu espero que você venha preparado para amanhã. Pensa num dia, amanhã será um divisor de águas para a sua vida financeira. O que vocês vão ouvir amanhã, eu afirmo a vocês que vocês não ouviram nos últimos anos, sobre vida financeira. Vou falar amanhã sobre dinheiro. Você vai entender o que é dinheiro amanhã, como você nunca entendeu antes. O que vocês vão entender sobre dinheiro amanhã, vocês nunca ouviram antes na vida de vocês, eu afirmo isso. Vocês vão entender o que significa dinheiro. Dinheiro é um assunto altamente espiritual. A revelação que Deus vai me usar para partilhar com vocês hoje, amanhã, sobre dinheiro, vocês vão ficar impactados. E Deus vai mudar as nossas vidas. Mais do que, se está bom, vai melhorar. Se não está, vai ficar bom. Amém? Então olhe para mim como alguém que veio para cá. Eu não vim aqui arrancar seu dinheiro. Eu vim aqui ser um instrumento de Deus para levar vocês a crescerem e prosperarem. Aí vocês vão poder servir melhor o reino de Deus, servindo a igreja de vocês. Amém? Em nome de Jesus? Amém. Agora escute isso. Vou terminar, prometo. O que nós precisamos, sabe o que eu estou ensinando aqui hoje? Isso é uma contracultura, pastor Josué.
Por que é uma contracultura? Porque o que eu fiz aqui em 1 hora e pouco com vocês é mostrar para vocês, vocês não podem gastar tudo, precisa ter dinheiro guardado. Como que é uma contracultura? É só olhar para a estatística do Brasil. Cada 8 pessoas, cada 10 pessoas, 8 está estourado no cheque especial. O Brasil não tem cultura para isso. Essa cultura, só que nós temos que entender o seguinte, olhe para mim, ó. Existe uma cultura e é essa cultura que nós temos que andar nela. Nós não somos cidadãos da terra, nós somos cidadãos do céu. Existe uma cultura do céu. E essa cultura do céu é essa. Deus nos pôs aqui para reinar. Ele nos deu a terra. Por isso ele diz assim: tu emprestarás a muito e não tomará emprestado. Só que emprestar muitos é resultado de uma mente, de um modelo mental quanto a dinheiro diferenciado. Entende? Escute isso. Você nunca chegará a lugar nenhum aonde a sua mente não chegou antes. Deus chega para o profeta e diz assim, pega na mão do profeta e diz: vem, vou te mostrar um negócio. Aí Deus mostra para ele um vale cheio de ossos secos. Diz: está vendo o vale de ossos secos? Ele diz: estou. Aí Deus faz uma pergunta para ele: porventura esses ossos podem reviver novamente? Aí o profeta olha para Deus e diz: sei não, o senhor que é Deus. Ele torna a pergunta para Deus de novo, diz assim: pode? O senhor é Deus, pode? Eu pergunto para você, Deus respondeu a pergunta dele? Não. Sabe por quê? Porque Deus não responde às nossas perguntas. Deus responde às nossas respostas. Deus olha para ele e diz assim: quer saber se eles revivem? Anda no meio deles e profetiza. Você vai descobrir se revive ou não revive. Então deixa eu dizer uma coisa para você. A gente está toda hora tentando encontrar uma resposta. Deus, responde minhas finanças. Tenha atitudes que provocam as respostas de Deus. Amém? Vamos dar nossas mãos?